Um projeto de lei criado por Kim Kataguiri para mudar a taxação dos videogames no Brasil acabou virando uma queda de braço entre as associações trabalhistas do setor de jogos e o lobby das casas de apostas, as famosas bets. Quem vai contar os detalhes pra gente é o Marcelos. Vamos lá! Bem-vindo, Marcelos. Conta aí essa história da lei aí a respeito da regulamentação aí dos jogos e casas de apostas. E bagunça, né? Começou como um projeto de lei, que foi a PL 2796. Em 2021, o famigerado Kim Kataguiri, né? Eleito deputado pela União, membro clássico do MBL, ele apresentou esse projeto pensando, creio eu, em acenar para a base dele. Ele é muito voltado para essas questões envolvendo animes, envolvendo videogames. Ele tenta ter uma linguagem bem jovem, assim, né? Que flerta ali com o cringe. E Flerta, você chegou foi depois bem. nesse projeto de lei, que ele pensou que seria interessante para os jogadores. Acabou que ele não era interessante nem para o setor trabalhista, e talvez não tanto para os jogadores quanto poderia. E veio um jabuti chamado Bex, querendo ser game também. Para entender essa bagunça, antes de tudo, eu tenho um vídeo aqui que é só para ilustrar o que eu estava falando do Kim. Ai, ai, Isso ai, vamos lá. vamos começar lá em cima. Vamos Ó, lá. Cansei de me lascar, já tá desconto leite, mas chega de chorar. É no Kim que eu vou votar. tá, 19 segundos é o que a gente aguenta disso. Não, pera. Eu chego num ponto na história do Kim Kataguiri que eu tenho que perguntar, isso é sério? Eu acho que ele pensou como algo engraçado. É sério, mas também é uma coisa meio olha como entendo as referências, né? Porque isso é uma abertura de Naruto, que faz grande sucesso nos karaokês do bairro da Liberdade. A música se chama Bluebird. E ele fez essa paródia, né? Meio que para mostrar como ele tá sempre antenado com isso. E isso já vai diretamente para esse projeto de lei que ele apresentou, que ele foi aprovado, né, primeiramente para ir para discussão, para votação o ano passado. De lá para cá muita coisa aconteceu. Mas vamos para o vídeo 2, que é um shorts do canal do próprio Kim, onde ele dá a versão dele do que é o projeto, né? Você conhece o Marco Legal dos Games? O Marco Legal dos Games é um projeto de lei que eu apresentei, primeiro, para reduzir IPI e ICMS em cima de games e de consoles, justamente porque existe uma sobretaxa, ainda uma herança da época quando eles eram considerados jogos de azar. Para além disso, movimentar toda essa indústria, que é uma das que mais cresce no Brasil, gera emprego e gera renda, também permitiu o uso de games para fins educativos, né, na escola, para você aprender sobre geografia, sobre história, inglês e diversas outras disciplinas, e também em hospitais públicos, poder utilizar games para reabilitar pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, seja uma deficiência física, seja uma deficiência cognitiva. Os games são também muito utilizados para reabilitação dessas pessoas na sociedade e nas suas atividades do dia a dia. Ok. Tudo Esse certo, foi ok, né? O game é realmente, né, toda essa coisa. Agora, o projeto. Como eu falei, ele vem de um discurso que já está bem batido, por quem estuda, acompanha jogos eletrônicos, que era uma questão que eu lembro que a primeira vez que ela veio à tona, a gente ainda estava, não era nem 2010, que era, eles são taxados como jogo de azar, esse é um ponto, e ele acena muito, parece aquela coisa do jovem querendo falar de videogame para pessoas mais velhas, que, videogame dá dinheiro, videogame é educação, videogame pode ajudar na saúde. O problema desse projeto, ele não pensou nos setores, né, nas empresas que trabalham com jogos no Brasil, porque não existe uma regulamentação dessas empresas, nem dos empregos, né, game designer, beta tester, etc. Nada disso é oficializado no Brasil. Essas empresas são registradas como outras,
serviços online, software, coisas assim. Essa é uma coisa que ele não pensou. E ele também define videogame como software, que é uma coisa muito batida já do tema. Quando você... Porque, por exemplo, sei lá, o Microsoft Excel é um software, mas ele é um jogo. Os jogos estariam em vários outros países, né? No G20, praticamente todos os países definem videogame também como software, mas como cultura, como audiovisual. E aí você tem uma gama de fomentos, né, dentro da indústria cultural muito maior. Beleza. A treta é que, você viu que ele falou ali que jogos eram taxados antigamente como jogos de azar. E isso de fato acontecia. O que mudou? O projeto de lei dele ficou muito interessante, ficou muito conveniente para os jogos de azar de hoje. Então, a coisa se inverteu. A gente tá vendo aí, até passou no Fantástico esses dias, né, sobre a Blaze, as bets, sites de apostas. E essa galera, para não ser taxada, porque agora acho que são 12%, né, do valor, até prêmios acima de 2.000 alguma coisa, mas o serviço em si vai passar a ser taxado. Para tentar driblar essa taxação, muitos desses sites falaram, não, mas a gente também é videogame. A gente também é jogo eletrônico. E aí, nisso veio o quê? O conceito de fantasy game. Aqui na minha tela tem um Senado Notícias. Soltou um... Posso pôr? Pode pôr. Pode pôr. Aí. Aqui. Isso é um site do próprio Senado Federal falando: debatedores divergem sobre fantasy game no marco dos jogos eletrônicos. Fantasy game. E aqui tem toda uma discussão em cima, né? Até engraçado que eles falam de jabuti, que é como tá aqui, como foi definido, né? Institucionalizado, né? Esses fantasy games são um termo que não existe e ele foi colocado lá para eles tentarem se passar por videogame para driblar a taxação. Aí entra na história, já é um vídeo que eu vou colocar aqui direto, uma figura chamada Márcio Filho, que ele trabalha com a Ring e também com a Abra Games, com associações que estão de fato envolvidas, né, com as questões trabalhistas dos videogames. E ele acabou se tornando um protagonista, né? Embora todo mundo se movimente de maneira muito horizontal, ele virou uma figura muito vocal nessa questão. Tem um vídeo aqui bem legal dele do dia 20 de setembro, defendendo essa parte. Estamos aqui hoje porque um projeto de lei que deveria tratar de um marco legal para o nosso setor foi cooptado por gente que quer fugir de regulação de bets e facilitar o acesso de crianças e adolescentes a mecanismos que, se não são apostas, como eles dizem, são bastante parecidos. Hoje, assim como a associação que eu presido no Rio, existem outras 17 associações regionais, em estados de toda a federação. Além disso, há uma associação nacional, a Abra Games, cujo presidente fala mais ao final. E nenhuma, eu vou repetir, nenhuma das associações que lida com o desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil é apoiadora do projeto 2796 de 2021 no formato em que está. Há algo de estranho num projeto que deveria visar proteger, incentivar, fomentar, garantir um setor, e nenhuma empresa do setor, nenhuma associação do setor reconhece valor nesse projeto. O que será que está havendo? Eu queria dizer aos senhores que eu trabalho há 20 anos nessa área. Estou empreendendo há 16, pagando impostos, empregando pessoas. Eu nunca havia ouvido falar no termo fantasy game. Se um projeto de marco legal para os jogos eletrônicos, para os videogames, não servem às empresas de videogame, servem a quem? Essa é a grande pergunta. Isso aconteceu no dia 20, eles conseguiram de lá para cá levar o debate, né, pro campo da cultura. Foi muito importante também a figura da Leila Barros nesse processo. E na semana passada, agora a gente já está falando de dezembro desse ano, teve uma vitória muito grande dessa movimentação da Abra Games, da Ring, do próprio Márcio, que foi tirar os fantasy games, caíram fora do projeto. E várias emendas foram feitas para incluir aquelas questões trabalhistas, né, de regulamentação, de importação, de categorias de trabalho, né, de emprego.
Então, as backs rodaram, elas tentaram ao máximo. Chegou um ponto em que os lobistas chegaram a sugerir, não, então beleza, aprova só com os fantasy games e depois faz um outro projeto de lei para videogame. Ai, cara de tão pau. desesperado. O desespero era tão grande que eles, não, vamos fazer um marco legal dos games sem games, só com backs. Não colou. Felizmente não colou, ficou muito claro que eles estavam tentando. Aliás, uma menção aqui, esse corte que eu passei do Márcio, os cortezinhos, né? O trecho destacado é do jornalista Henrique Sampaio. Ele tinha uma thread no Twitter, né? Que ele divulgou com esse material. E para finalizar, eu consegui um depoimento do próprio Márcio Filho Que sobre legal. o que aconteceu nessa última semana. Pode vir aqui para... Cadê? Aí. Ó. Tentaram tirar os jogos do jogo, mas a gente está de volta. Bom, depois de muita pressão pública, de muita organização, de muita demonstração, a gente conseguiu não só que fosse ampliado o debate, portanto o setor ouvido, mas também fazer o encaminhamento do projeto de lei do 2796 de 2021 para a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, presidida pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, e ali a relatoria ficou a cargo da senadora Leila Barros, né, do PDT do Distrito Federal, que foi muito habilidosa em ouvir todo mundo, inclusive para isso convocando uma audiência pública realizada no último dia 11, onde o setor finalmente teve a sua voz, a sua reclamação atendida. Não somente com a retirada, né, a partir da emenda substitutiva apresentada pela senadora Leila Barros, do termo dos fantasy esportes, né, ou dos fantasy games, de dentro do nosso projeto de lei, como também da inclusão de temas que são caros ao setor e que não estavam incluídos anteriormente, como, por exemplo, a criação de um Código Nacional de Atividade Econômica para a regulamentação de empresas de jogos eletrônicos, né, elas formalmente não existem hoje no Brasil. A partir dessa regulamentação, dessa oficialização, também a criação de empregos nesse setor, como game designers, level designers, designers de narrativa, testadores de jogos, enfim, uma miríade de profissionais que agora passa a existir formalmente frente ao país, frente à nação. Também a regulamentação de um formato de registro de propriedade intelectual relacionado aos jogos eletrônicos, que o Brasil ainda não tem, e também a regulamentação do modelo da entrada dos Software Development Kits, os kits de desenvolvimento de software, para quem vai criar jogos para plataformas, para consoles como o Nintendo Switch, o Xbox Series X ou S, né, o PlayStation 5, enfim. Então, nesse sentido, o projeto lida com uma série de outras questões, mas acho que essas 4 bases que são fundamentais para o desenvolvimento do setor no Brasil e para colocar a gente no nosso lugar de destaque que a gente merece no mundo. Né? O Brasil é 3% da população global, é 1,5% do mercado consumidor de jogos, mas é somente 0,1% ou 0,2%, dependendo da pesquisa, do mercado produtor global de jogos eletrônicos. Todos os países do G20 têm políticas públicas voltadas a esse segmento e por isso ocupam um lugar de destaque que a gente ainda não conseguiu alcançar, mas que a gente entende que com a aprovação do PL 2796 de 2021, com a emenda apresentada pela senadora Leila Barros, em conjunto e em construção com todas as bases das regionais no Brasil e mesmo em conversas com o autor original da lei, com Kim Kataguiri, a gente de fato passa a ocupar o nosso lugar de destaque, não só num futuro brilhante, mas num presente cheio de oportunidades. Aí, Nossa, muito bom a declaração. O que eu acho legal chamar a atenção para a gente pensar para o ano que vem, porque ele vai passar pelo Senado, até chegar no presidente e tudo mais, é que tende a ser aprovado da maneira como está e é muito positivo, e isso vai virar capital político para o Kim de alguma maneira, porque ele foi autor lá no começo e ele ficou assim, né? O circo foi pegando fogo, várias pautas foram adicionadas, as realmente importantes vieram só depois, com a mobilização dos setores, mas quem que assinou o projeto? Então, é algo para a gente ficar de olho, né? Com eleições ano que vem, até com pretensões lá na frente, de como vai desenrolar, como ele vai usar isso, essa bagunça toda posteriormente. Certeza, era bem isso que eu estava pensando, Marcelo, vendo, né, o Márcio listando, né, as coisas que foram incluídas e como isso é bom e tal, e eu pensando quem vai tirar um proveito disso, embora ele tenha feito um projeto
que não continha essas coisas, né? Um projeto que não contemplava a categoria e tenha quase conseguido beneficiar aquilo que não é jogo, né? Casa de aposta, enfim. Né? Quase que deu ruim, mas a galera realmente foi muito forte. Acho impressionante a organização da indústria de jogos no Brasil, que conseguiu se organizar diante de um cenário tão, eu não vou dizer nem hostil, é confuso mesmo, né? É realmente assim, um projeto que podia dar muito ruim e aí sim a hostilidade vindo por conta desse ataque, né, das casas de apostas que viram ali num projeto fraco uma oportunidade para predar, né, e tentar se estabelecer aí. Vitória da indústria de jogos, hein? Salvaram o dia. Vamos, que certamente vai ter outras pedreiras pelo caminho. Certamente. E tem que ficar de olho mesmo, principalmente nessa coisa das casas de apostas, porque é uma grana muito grande, né? Que rola ali. Aliás, de fantasy, aquilo é o que menos tem, porque é muito real a grana que rola ali, não é fantasia nenhuma, né? Contrariando, né, qualquer perspectiva. Então, eles não vão parar por aí. Se não for aí, eles podem vir em outro momento dessa mesma lei ou podem tentar outra lei. E é legal ficar de olho para que eles não... Sabe aquela pessoa que gruda e vai junto, assim? Vai que cola, né? Se ninguém perceber, que bom que perceberam. Que bom que perceberam. Parabéns, galera, pelo trabalho. Marcelo, muito obrigada pelas informações. Nossa, eu tenho um alívio. Eu acompanhei só o começo dessa discussão, não tinha visto esses últimos resultados e você me trouxe um alento hoje. Muito obrigada. Beleza, vamos que vamos. Eu que agradeço o espaço sempre. Obrigada, gente. Beijos.